Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Você tá sem voz? Tô sem voz aí, eu não tô gritando Piperno, hoje. então começa o programa, vai. Boa tarde, amigos boa. do... Aê! Boa. Aí sim. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Era meu sonho falar. Que vocês podem perceber a alegria de Mauro Betti sempre e alegre. Fábio Piperno. Voltei de férias. Ô, Mauro Betti, Você tá eu sem nem voz. vou dar boa tarde pra ninguém, porque eu já quero te perguntar. E lá vem. Agora você vai falar que já é campeão brasileiro ou vai ficar nessa lorota de que não acabou? Fala a verdade pra mim. Olhe nos olhos de seu amigo pilhado e me diz... Belos olhos. E me diz, o brasileiro acabou? Já tem um campeão? Boa tarde a todos. Acaba, que dia que acaba mesmo? Dia 13 de novembro? Não lembro. 13, Acho que é 13 de novembro, 13, né? 13. Boa tarde a todos. Sobriedade nessa É o seguinte, voz. são 8 rodadas que faltam, mas claro, como o Palmeiras abriu 12 pontos, por isso que tem desempate, o Palmeiras pode, digamos, largar 4 rodadas, né? Pode largar. Então sobrariam 4 Não, rodadas. você tá de brincadeira. Calma, deixa eu chegar lá. Você me perguntou. Tá. E eu retomo, estava falando há pouco aqui com o Vanderlei, final do campeonato, que acabou sendo a rodada final do Campeonato Brasileiro de 2016, Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque e tal, 42 do segundo tempo, com o resultado do Maracanã entre Flamengo e Santos e com aquele vitória, então, parcial do Palmeiras sobre a Chape por 1-0, gol do Fabiano. O Vanderlei falou, mano, eu posso fazer a pergunta? O Nilson César comandando. Você já pode dizer agora que o Palmeiras é campeão? Eu falei, não, porque ainda não acabou o jogo, ainda depende do resultado do Maracanã e tal, e ficamos rindo e tal. Eu quase falei que sim. Então, assim, a tendência... No viés de alta, margem de erro, essas coisas que a gente aprendeu, desaprendeu, né, nos institutos de pesquisa e tal. Não dá. Não, É isso. Volta. É isso. Bota a câmera no Vanderlei. Pode botar. não, eu Pode tô rindo mudar. porque o Vanderlei... Levanta. Não, Vanderlei... Tem que vamos lá. sair O programa mesmo. é pra falar a verdade. Não, então, tô dá. falando a verdade, assim. Não dá. Então, ainda, calma. Só... Assume, pelo amor de Deus, que o Palmeiras já é campeão brasileiro. Não, está bem encaminhado, evidentemente, até porque quando o Palmeiras joga mal, ele ganha, quando ele joga bem, como jogou, ganha. Quando ele joga até contra a arbitragem, como foi o caso em Minas, ganha também. E os outros, assim, sabe aquele simulador que tem hoje de campeonato que você faz, né? Simulação de faltam 10 rodadas, você vai simulando. E eu posso até falar, porque nos últimos anos, né, Piperno, eu fazia para o Palmeiras não ser rebaixado, né? Nos últimos anos não, vai até 14, né? Simulação, e de 14 nunca dava certo, porque o Palmeiras ia fazer no máximo 40 pontos, fez e sabe-se lá o diabo, e não só o Thiago Ribeiro, e não só o Santos, como o Palmeiras ficou na primeira divisão Esse em ano vai 14. ser por aí também. Mas assim, tudo que eu simulava dava certo. Aquele time do Palmeiras de 2014 me fez uma outra realidade como torcedor. Todo tiro de meta do adversário que não entrasse dentro do gol do Palmeiras era lucro. Não é que eu ficava desesperado, eu ficava aliviado. Pô, não foi gol do adversário, do tiro de meta da área adversária. Então aquele time me ensinou a resiliência, digamos assim. Esse aqui está mostrando muitas coisas maravilhosas, né? E até porque, falando em tabela simulada, assim, pô, era legal para o Palmeiras se o Flamengo Internacional empatasse. Sim. Pô, seria ótimo o Corinthians, de repente, empatar contra o Juventude, mas não vai empatar, empatou. Pô, imagina o Fluminense que está chegando, pô, não ganha, para o Atlético Goianiense perdeu. Assim, tudo dá errado para os adversários, tudo dá muito mais do que certo para o Palmeiras. A ponto do Palmeiras ontem poder estrear algo que foi impressionante. Eu estava em outro centro de custo, não estava no Allianz Parque e tal, trabalhando, mas ouvindo o jogo enquanto eu trabalhava. Quando ouvi um alarido da torcida, eu falei, gol? Não, era o Endrick indo para o jogo, estreando o Endrick. E todo mundo gravando, as imagens maravilhosas da Cíntia, mãe, do pai Douglas sendo filmado, da emoção deles, enfim, e logo depois da morte do avô, do pai do Douglas. Minha luta foi dura. Assim, a estreia dele em cima Você deles, é verdade. Foi. E outra estreia muito bonita e muito bacana, e aproveitar e mandar um abraço pro seu Evandro, que está agora em Americana vendo, pai do Pedro Dininho, de 9 aninhos, que ontem foi ao estádio, graças à querida companheira Yara Fantoni, estava entrando no estádio e a Yara viu, com a sensibilidade de repórter, trabalhando para a Quai, viu o menino com a plaquinha, né, no papelão, Rony, me dá tua camisa. E ela foi conversando, entrevistando e tal. Aí ela acompanhou a entrada no estádio, e, lamentavelmente pela polícia militar, que estava cumprindo ordens que precisam ser discutidas, e falou, não pode entrar com cartaz. E o menino chorou e tal, mas ela com a sensibilidade, e o Rony, a pessoa maravilhosa que é, ela entrou em contato com o Rony, fez o meio campo, e o Rony, ao final do jogo, entregou a camisa para o menino. E o que é mais bacana, o menino foi para o vestiário, e o menino tem 9 anos, joga em Americana, joga um bolão, e há pouco ele fez um gol de bike, e comemorou como Rony, né?
Então, estou aqui até com outros colegas de imprensa para fazer narração, o Nilson César também vai fazer narração, e o menino estava estreando no Allianz Parque. Então, assim, uma estreia tão emocionante quanto a do Endrick foi a desse menino, e espero que outras vezes também se possa, essa coisa que virou moda lá fora há um tempo e está virando no Brasil, de você pedir a camisa, que a gente possa, inclusive para meninos como esse Pedro, que evidentemente ontem vivenciou o dia mais feliz da vida dele, e outros tantos como o do Endrick, da emoção do Endrick, e estou falando isso, que são histórias muito bacanas de futebol, para não falar se o Palmeiras vai ser campeão ou não. A gente vai... Ele enrolou para não falar. Ele enrolou, ele fez discurso. A história é muito bonita. Do ele falou Endrick, tudo lindo. Americano. Mas tá bom. Claro que todo mundo já pode bancar que o Palmeiras é campeão brasileiro. É campeão com merecimento, porque foi o time mais regular. É o time que tá mais tempo sem perder. São 15 jogos já. Não, e não perdeu como visitante. É impressionante isso, 15 jogos sem perder. E não perdeu ainda como visitante, fora de casa. E outra, vamos falar claro do Endrick, mas Piperno, Vanderlei, Bruno, primeiro sobre o jogo, que o Mauro realmente falou, jogou muito bem. O Palmeiras se impôs desde o começo, Allianz Parque lotado. Agora, é o grande time do futebol brasileiro, porque a gente fala muito do Flamengo, mas o Palmeiras é o que vem mais ganhando. O Palmeiras é bi da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, Recopa, Paulista, agora brasileiro. O Palmeiras do Abel é impressionante. Sim, essa é uma discussão boa, né? Falar só de 2022, né? O melhor time brasileiro de 2022, para mim, é o Palmeiras. Assim, no todo, o pico, assim, vamos dizer assim, o momento de que um time brasileiro apresentou o melhor futebol, para mim foi o do Flamengo, ali, julho e agosto, né? Ontem até o Pilhado trouxe os números do Flamengo de agosto e de setembro, né? Que agosto foi quase perfeito, setembro caiu, julho também foi quase perfeito. Eu fui olhar todo o ano do Flamengo. Julho e agosto o Flamengo atropelou todo mundo. Aí em setembro teve uma queda. Então esses 2 meses do Flamengo, acho que foi o momento que um time brasileiro apresentou o melhor futebol na temporada. Mas se você avaliar toda a temporada, o melhor time é o Palmeiras. O Palmeiras, ele joga bem desde o início do ano. O Palmeiras teve um ou outro momento ali de uma pequena queda, mas foi tudo muito curto, assim. Teve um momento que o Palmeiras teve 3 jogos sem vencer ali no Brasileiro, com o Avaí, a derrota para o Atlético Paranaense em casa, e depois o Fortaleza. Agora, recentemente, também porque era uma tabela difícil, o Palmeiras jogou mal e empatou muito ali, mas era uma tabela com Corinthians, Flamengo, Fluminense, no meio disso, confrontos da Libertadores com o Atlético Mineiro, aí veio o confronto com o Atlético Paranaense, que realmente o Palmeiras não foi bem, mas são pequenos espaços, né? No total do ano, o Palmeiras, ele tem 6 derrotas, e uma dessas é a derrota para o Chelsea, que é um jogo fora da curva. Uma provocação. E é um adversário que ninguém enfrentou no Brasil, um time campeão europeu. Então, contando nossa temporada normal, o Palmeiras perdeu 5 jogos. E sendo que o São Paulo ganhou 2 vezes do Palmeiras, e o Atlético Paranaense ganhou 2 vezes do Palmeiras, e o Ceará ganhou 1. Ou seja, só 3 clubes aqui do Brasil e da América do Sul derrotaram o Palmeiras o ano inteiro. Então, não perdeu nenhuma vez fora de casa como no Brasileiro. Então, em regularidade, o melhor time brasileiro de 2022 é o Palmeiras, né? Para mim, como eu falei, o futebol, o pico ali, o futebol mais bonito, Flamengo, entre julho e agosto. Mas no ano todo, você tem que pegar o ano inteiro, não dá para pegar só 2 meses. O Palmeiras é o melhor. O Palmeiras, ele joga bem com frequência desde o início do ano, com um outro momento de uma pequena queda, aí também um outro momento de um futebol acima até do seu normal, mas é o Palmeiras, né? Desde o início do ano, um time que perde muito pouco, já ganhou o Brasileiro, claro, 3 títulos, Paulista, Recopa, Brasileiro, na Libertadores caiu numa semifinal, só na Copa do Brasil que caiu nas oitavas, um pouco antes, então não tem. O Palmeiras é o grande time do Brasil em 2022. Eu acho que concordo com o que o Bruno falou. O Palmeiras é sim o melhor time brasileiro em 2022. Boa tarde a todos inicialmente. O Palmeiras, ele teve uma pequena queda de rendimento entre o final de julho, ali, alguns momentos de agosto, comecinho de setembro, por conta também da preparação física, que teve um pico mais cedo, porque começou mais cedo, caiu um pouquinho e se recuperou rapidamente. Era uma oscilação normal que qualquer time do mundo enfrenta numa temporada longa. E aí ele volta a jogar em altíssimo nível. O Palmeiras volta a jogar em altíssimo nível e veja, é um momento, e o Palmeiras, dessa oscilação para cá, inclusive nesse momento de retomada, foi um Palmeiras também que enfrentou o seu pior momento se a gente pensar em desfalques nessa temporada. O Palmeiras perdeu alguns jogadores aí por expulsões, né? Isso aconteceu na Libertadores, com reflexo, inclusive, na eliminação, depois contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras
perdeu o Veiga até o final da temporada, e quando a gente fala em perder o Rafael Veiga, era o jogador mais reclamado em seleção brasileira no primeiro semestre. Quer dizer, não é pouca coisa. Imagina o Flamengo perdendo o Arrascaeta por 3 meses. O ano passado, eu já estou citado aqui, quando o Flamengo perdeu o Arrascaeta, naquele período Renato Gaúcho, o Flamengo disputou 26 jogos no Campeonato Brasileiro e não ganhou 10. Desses 10, o Arrascaeta não esteve em campo em 9. Então, é um jogador que fez muita falta, como o Rafael Veiga faz. Mas aí também, eu acho que, de novo, independentemente das considerações pessoais que possamos fazer, aí para mim vem o trabalho mais autoral e mais brilhante que um técnico do Palmeiras já fez no clube. Eu acho que o técnico do Palmeiras, rapidamente, ele consegue resposta para tudo. E no final da temporada a gente vê, por exemplo, um novo Mike. Um novo Mike jogando uma outra função e virando goleador. Virando goleador, né? Não só jogando bem, né? Virou atacante metendo gol. Gol de cabeça, gol de chegada na área. Quer dizer, vai falar o que desse cara? Que ele não é um treinador muito acima da média do que a gente tem aqui. Olha, eu estava fazendo conta aqui, que não precisa ser nenhum PhD. O Palmeiras tem mais 8 jogos pela frente. Nessa ordem aqui, Atlético Goianiense, São Paulo, aliás, tudo transpira a favor conspira a favor do Palmeiras, porque esse jogo com o São Paulo estava em algumas horas marcados para Barueri, por causa da banda. Não é isso? Coldplay. Então, Coldplay. Então, aí foi... O Palmeiras está ganhando no Coldplay, pô. E aí, importante. Recebendo apelos da grande massa palmeirense, a banda transferiu aí. Então, o jogo contra o São Paulo será na Arena. E depois ele pega o Avaí, em seguida o Atlético Paranaense, depois o Fortaleza, o Cuiabá é o outro, o América é o penúltimo e o Internacional fecha o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras perder esses 4 seguintes, ele ainda continua líder. Sim. Um mandinho, hein? Quer dizer, e os outros todos, e o segundo colocado precisa ter uma campanha perfeita para poder pretender alguma coisa diferente. Então, é uma campanha impecável, né? Impecável. Pontos corridos, é uma campanha impecável. O Palmeiras quebrou marcas. Né? O tempo todo, eu sempre brinquei com o Mauro sobre isso, né? O Palmeiras parece que quebra uma marca atrás da outra, antes de chegar nesse momento aí, né? E é mais gols, e é menos não sei o quê, é gol de bicicleta, aquelas marcas pequenininhas e umas mais relevantes, mas ele foi quebrando nessa caminhada, né? Inclusive, para irritar muita gente, as 2 derrotas foram dentro de casa. As 2 derrotas foram dentro de casa, não foram fora de casa, dentro de casa. Porque para muita gente a casa é inquebrável, é incaível. Mas você vê, o grande Palmeiras perdeu 2 jogos, mas não importa. Perdeu 2 derrotas, foram dentro da arena que ele é dono. Certo? Então, até isso ele quebrou essa marca, só para alimentar a minha tese. E eu queria só dizer mais ainda alguma coisa sobre esse Palmeiras. O time teve um momento em que saíam os titulares, entravam os reservas e mudava muito pouco. Aqui no programa se falou muito sobre isso. Puxa vida, a orquestra está tão afinada que sai o primeiro violino, entra o cara para substituir e ele não desafina a coisa, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas, em alguns momentos não foi assim, mas no conjunto foi muito disso que aconteceu. E o professor Abel Ferreira, indiscutível, tem qualidades para isso. O Abel mostrou que ele não é só um especialista em mata-mata. Sim. Não é. Porque se falava, o Abel é especialista em Copas. Agora, ele vence um brasileiro sobrando. E aí até eu falei do brasileiro que está dominando desde o início dessa edição. E também há, acrescentando essa parte do brasileiro, uma evolução que é natural do tempo de trabalho, né? O Abel chega em novembro de 2020, era um ano que foi esticado, o ano do futebol de 2020 só acabou em fevereiro de 21. Então ele chega, era início de segundo turno do brasileiro, ali já era difícil buscar um título e o Palmeiras estava vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. Acabou indo nas Copas e ganhou as 2. E ele tinha acabado de chegar no clube. E emendou 20 em 21, né? Acabou fevereiro de 21, a temporada 2020 já emendou a temporada 21.
Então não deu para fazer muita coisa, não deu para treinar. Claro que houve evolução, houve mais tempo, mas ainda em 21 era um Palmeiras que o Abel entendeu que para enfrentar um Atlético Mineiro numa Libertadores, naquela semifinal, ele teria que jogar mais atrás e que o Atlético era um time mais pronto que o time dele e ele passou daquela maneira, jogando acho que até retraído demais naqueles confrontos, mas passou. E 22 já é uma evolução da maneira de jogar, que tem a ver com o tempo que ele está aí, né? O Palmeiras evoluiu muito com bola, né? Era um time, sempre foi um time, esse time Palmeiras do Abel sempre foi um time duro de ser batido, duro de fazer gol no Palmeiras, e agora é um time que evoluiu também quando está com a bola, quando tem que atacar, quando pega um adversário mais fechado. Tem um ou outro jogo que você vai achar que o Palmeiras teve dificuldade, inclusive o jogo do Atlético Paranaense no Brasileiro, principalmente. O Palmeiras ficou com a bola o tempo inteiro, finalizou várias vezes, não fez o gol e perdeu nos contra-ataques. Tem um outro jogo que você vai achar sim, mas já não tem tanta dificuldade como tinha antes em atacar, em abrir a defesa de um adversário. Aí tem a ver com o tempo que ele está aí, que ele conseguiu desenvolver. O Abel não é um cara assim, você nunca vai ver o time do Abel como o time do Guardiola, um time que vai ter 80% de posse, que vai dominar o adversário. É outro estilo, mas ele sabe atacar, ele sabe criar opções, criar alternativas. Ontem mesmo, eu estava lá no jogo do Palmeiras. Ontem era bem clara a estratégia de ataque do Palmeiras. Era o Mike colado na linha lateral de um lado, do outro lado sempre tinha alguém colado também, ou o Dudu ou o Piquerez. Às vezes o Dudu vinha para dentro, o Piquerez fazia a linha de fundo e o Palmeiras invertia a bola de um lado para o outro o tempo inteiro. O tempo inteiro. A bola da esquerda ia lá na direita, inversão. Da direita para a esquerda. Aí fazia a defesa do Coritiba mexer e começava a abrir espaço. Aí abre espaço entre zagueiro e lateral. E ele mete bola no Rony quando abre esse espaço. Então era um time que foi treinado para atacar dessa maneira.